Olá, meu nome é Rodrigo Aguilar Guimarães, sou estudante de Geologia na Universidade Federal do Paraná e hoje vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso chamado Características Hidroquímicas de Ambientes Extremos na Cordilheira dos Andes, sendo que eu sou orientado pelo professor Gustavo Barbosa Taide. Então, para começar, meu agradecimento aos dois laboratórios que tornaram possível a minha participação nessa pesquisa, o LPH e o LAMIR. Ao longo desses anos, eu fui muito feliz e muito grato de poder estar participando desse desenvolvimento científico. Muito obrigado mesmo. Então aqui a ordem da apresentação é dividida em 5 partes, sendo a primeira sobre o contexto e o problema, a parte 2 sobre o conhecimento prévio dos temas que permeiam essa pesquisa, a parte 3 sobre ferramentas e produtos desse trabalho, a parte 4 as interpretações, a parte 5 estudos futuros e a base que nós utilizamos para fazer esse trabalho. Então aqui a parte 1, contexto e problema. E não teria outra forma de começar esse trabalho senão com essa pergunta: o que é um ambiente extremo? Essa expressão que está até no título da minha pesquisa. Bom, essa é uma definição muito subjetiva. E eu, como uma pessoa que gosta de estatística, claro que colocaria um pouco disso na minha definição. Então, para mim, um ambiente extremo é um local com condições médias anômalas em relação ao que é considerado normal. E isso diz respeito a tanto aspectos geológicos, climáticos, biológicos, que são temas de interesse desse trabalho, quanto outros aspectos, como sociais, religiosos, por aí vai. E a noção de um ambiente extremo diz respeito ao que nós consideramos normal. Isso pode variar ao longo de uma época, ao longo de um contexto, é muito variável. Por exemplo, no Proterozoico, para os seres vivos que dependiam de condições anaeróbicas da época, o grande evento de oxigenação que aconteceu há alguns bilhões de anos foi um evento extremo. Tornou o meio um ambiente extremo para eles e eles acabaram sendo extintos quase. Boa parte deles, pelo menos. Mas para nós é o esperado, porque nós precisamos de oxigênio para viver. Para nós, o planeta vermelho, Marte, é um ambiente extremo. Ele não tem a nossa atmosfera, ele não tem a nossa gravidade, uma série de fatores tornam ele extremo, que deixam essa paisagem desolada, com aspecto que nos remonta a uma ideia de que é impossível viver nesse local. Mas, na verdade, uma paisagem como aquela é muito parecida com algumas paisagens que nós temos na Cordilheira dos Andes, como é esse caso, que é na Puna Argentina-Chilena, nos Andes Centrais. Justamente por isso, algumas regiões dos Andes são muito interessantes para a gente estudar, tendo em vista a ideia de estudar ambientes extremos. Dentre essas regiões estão a Puna, que corresponde ali aos Andes Centrais, uma porção deles, e a Patagônia, no extremo sul do continente. E elas são extremas por diferentes razões. Às vezes é pela alta altitude, como na Puna, uma alta incidência de radiação solar, às vezes é por uma questão árida, em muitos lugares praticamente não chove, ou não chove mesmo, ventos muito fortes, contexto glacial, e por aí vai. Então, esses são o nosso escopo do trabalho. A Puna e a Patagônia, Andes Centrais e o extremo sul do continente sul-americano. Cada um deles, nós pegamos 3 áreas de estudo para focar. Na Puna, as regiões do Cerro Galão, Peinado e Botijuela, e na Patagônia, Torres del Paine, o Parque Nacional de Paliaique, que eu só vou chamar de Paliaique daqui para frente, e do Lago Toro, que eu também só vou chamar de Toro daqui para frente. Aqui é a localização das áreas, com a Puna no norte da Argentina e do Chile, e a Patagônia no extremo sul do continente sul-americano. E a diferença não só nas latitudes, mas também nas altitudes, porque as regiões da Puna estão ali numa média de acima de 4.000 metros de altitude, e as da Patagônia próximas do nível do mar, ou no máximo de 1.000 metros de altitude. E a compreensão dessas condições extremas pode passar pela compreensão das condições hídricas superficiais desses locais, já que esses ambientes hidrológicos representam a interface entre a geologia, o clima e a biota. Por isso, os objetivos dessa pesquisa giram em torno da caracterização hidroquímica desses locais, seja do ponto de vista mais generalista, analisando essas assinaturas químicas, seja do ponto de vista cartográfico, para ver onde exatamente cada assinatura está localizada. E também nós gostaríamos de gerar um modelo ilustrativo de cada região para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Mas por que isso é importante? Bom, hidroquímica superficial é um tema que é importante para diversas áreas científicas, mas também sociais e econômicas. Então, desde estudos hidrogeológicos, climáticos, de biologia também, mas também do ponto de vista de soberania de território, de manejo do patrimônio hidrogeológico desses locais. Então, é algo que pode ser utilizado por profissionais das mais diversas áreas. Então, partindo aqui para a parte de conhecimento prévio da pesquisa, já começar com essa consideração. A Cordilheira dos Andes não é homogênea, de forma alguma, em diferentes aspectos ao longo dos milhares de quilômetros que a compõem. Seja em termos climáticos, geológicos, estruturais, tectônicos, ela muda muito. E, justamente por causa disso, mais especificamente por causa dos aspectos tectônicos, vulcânicos e estruturais, a cordilheira é separada em 4 zonas vulcânicas diferentes. Do norte para sul, a zona vulcânica setentrional, central, meridional e austral. No caso, a gente só vai abordar aqui as zonas central e austral, né, no caso, onde fica a Puna e onde fica a Patagônia. Então, do ponto de vista tectônico, a Puna é caracterizada por uma região onde tem um espessamento crustal muito grande, uma subducção da placa de Nazca tipo flat slab, então com um ângulo de inclinação muito baixo, por vezes quase paralelo com a superfície, muito baixo mesmo, que torna o arco magmático distante da trincheira, e a Patagônia é muito caracterizada pela junção da placa sul-americana, da Antártida e da placa de Nazca, ali mais ou menos em 46,5 graus de latitude, sul, e isso também influi muito no vulcanismo, em aspectos estruturais e por aí vai. Mas também é uma região muito caracterizada pela presença de bacias entre país, como é a Bacia de Magalhães,
E, claro, pelas zonas de cisalhamento associadas, por exemplo, com a zona de cisalhamento de Magalhães ali com a placa de Scott. Em termos de pluviosidade, a Puna é um ambiente extremamente árido. Vários locais têm registro anual nulo, mas em geral ela fica sempre abaixo de 300 milímetros anuais, sendo que quanto mais alto, normalmente, a pluviosidade aumenta. Na Patagônia, também ocorre em locais com pluviosidade muito baixa, mas existe um gradiente que é controlado pela influência de ventos de oeste, que torna algumas regiões muito úmidas e outras muito secas. Em termos de ação eólica, nas duas regiões existem ventos muito fortes, rajadas de ventos que chegam a centenas de quilômetros por hora. Mas principalmente na Puna, isso é muito evidente. Na Patagônia isso é evidente, mas é muito controlado também pelos ventos de oeste, então depende muito da latitude. Então aqui partindo para as localidades de estudo, o Cerro Galã é uma região muito caracterizada por um vulcanismo ignimbríttico, uma caldeira vulcânica, que tem uma composição média de 70% de teor de sílica e, portanto, eventos de grande explosividade. Em termos climáticos, ele está dentro do contexto da Puna, árido, mas tem um lago ali, que é o Lago Diamante, que inclusive tem a presença de colônias microbiais. A região de Peinado está dentro de um contexto de um campo vulcânico que tem vulcanismo poli e monogenético de diferentes composições, desde composições máficas até composições mais ácidas, e com evidências de freatomagmatismo. E também, claro, está no contexto árido da Puna, mas o suficientemente úmido para ter o Lago Peinado. Jabotihuela é um contexto que não só está no contexto árido da Puna, mas é árido a ponto de não ter a presença de um lago. Então o destino final endorreico desse local é um salar, o salar de Antofagasta. E em termos vulcânicos, é uma composição mista também. É uma composição que tem desde produtos máficos até produtos mais ácidos, que estão vinculados principalmente ao vulcão de Antofagasta. E mais que isso, ali é uma região, ainda que tem em outros locais também, mas em Botihuela é muito evidente o caráter hidrotermal de alguns sistemas. Já na Patagônia, Torres del Paine é uma região cheia de lagos, com lagos de diferentes dimensões. Em termos geológicos, está dentro do contexto da Bacia de Magalhães, mais especificamente dos turbiditos da formação Cerro Toro. E nas margens dos lagos existem várias rochas carbonáticas, muitas associadas com atividade microbial, que por muito tempo foram chamadas genericamente de trombólitos. Em termos climáticos, é uma região que tem um déficit hídrico, já que a pluviosidade média é de 640 milímetros anuais, enquanto a evaporação é maior do que isso. E, claro, contando com o contexto glacial. Paliaique é uma região já bem meridional, que tem um contexto geológico muito único, porque é um vulcanismo cenozoico de composição muito alcalina. Então, são derrames, principalmente, basálticos, mas com uma composição muito rica em sódio, em potássio e muito vinculada a freatomagmatismo. Então, é recheado de crateras de maares. Em termos climáticos, também é muito árido e com controle de ventos de oeste. Já a região do Lago Toro, ela tem a diferença de que ela está muito próxima do contexto costeiro e também conta com déficit hídrico, claro, mas essa proximidade do mar é muito relevante. Em termos geológicos, ela também está dentro do contexto da Bacia de Magalhães, mas ela também está muito próxima da zona de cisalhamento homônima. E esses são locais com ocorrência de microbialitos, como no caso do Lago Diamante, Lago Sarmiento. E essas são estruturas que representam uma interação entre a geologia, a biota, o clima, é uma relação entre o metabolismo biológico e os aspectos químicos e físico-químicos. Passando aqui para a parte de ferramentas e produtos, esse trabalho está dentro do projeto Diagênesis, que é uma parceria entre o LPH e o LAMIR, com financiamento pela Royal Dutch Shell. E esse projeto contou com campanhas de câmbio de coleta de amostras de água desde 2017 até o final de 2019, mas elas foram analisadas e interpretadas, inclusive em 2020 também. Algumas dessas amostras foram analisadas apenas em campo e outras com laudo no LPH. No total são 84, com 45 no laboratório e 39 de análise apenas em campo. Então, essas são localizações dos pontos de coleta nas 6 regiões que eu mencionei, e foram analisados diferentes ambientes hidrológicos, incluindo lagos, drenagens, nascentes, ventos que são exutórios de fluidos com influência vulcânica, com hidrotermalismo, e as drenagens que estão associadas a esses ventos. Esses dados foram agrupados em 3 escalas de abordagem diferentes. Macro-regional, ou seja, separando eles pela Patagônia e pela Puna, local, ou seja, de acordo com cada uma dessas 6 localidades, e por ambientes hidrológicos, ou seja, agrupando por drenagens, lagos, nascentes e por aí vai. Mas são os mesmos dados, as mesmas amostras agrupadas de diferentes maneiras. Os parâmetros que são obtidos nas análises laboratoriais são desde físico-química, com pH, condutividade elétrica específica, sólidos totais dissolvidos, até concentrações iônicas, tanto de cátions quanto de ânions, ou seja, cálcio, magnésio, sódio, potássio, ferro, ânions, bicarbonato, carbonato, cloreto, por aí vai, incluindo também a sílica nessa história. E parâmetros de campo analisam apenas a físico-química, então a temperatura, o pH e a condutividade elétrica. Só que, como era um volume muito grande de dados, nós tivemos um problema na hora de armazenar isso, e nós acabamos tendo uma tabela gigantesca com mais de 10 mil células. Isso passou a ser inviável. Em função disso,
nós desenvolvemos um programa, que é o Hydroken LPH, que é escrito em linguagem Python, e ele é um software tanto de tratamento estatístico de dados, quanto de plotagem gráfica, baseado para o tratamento estatístico nas bibliotecas NumPy e Pandas, e na plotagem gráfica nas bibliotecas Matplotlib, Seaborn e Plotly. Então, é um aplicativo que tem uma interface amigável e que permite o tratamento e a plotagem gráfica muito fácil dos dados hidroquímicos de qualquer pesquisa. Não é focado apenas nessa, acabou sendo um produto bem bacana desse trabalho. E os softwares que a gente utilizou para desenvolver são desde softwares de geoprocessamento, como ArcGIS, que é onde foi feito o grosso desse trabalho, Google Earth, Global Mapper, QGIS, o Inkscape para fazer os desenhos e, claro, o pacote Office para estar apresentando aqui para vocês e para escrever o trabalho. Partindo aqui para a parte de resultados, começando pela análise macro-regional, então as amostras foram divididas entre a Puna e a Patagônia, e a gente percebe que as amostras patagônicas são mais frias, com pH mais básico, e elas apresentam salinidade menor do que as da Puna, então condutividade e sólidos totais dissolvidos em menor quantidade que as da Puna. E isso se reflete nas concentrações iônicas também, basicamente em todas elas. A gente sempre vai enxergar a Puna estando mais concentrada do que a Patagônia. Porque a gente deve olhar não apenas até onde se estende o boxplot, seja o máximo estatístico, seja o terceiro quartil, mas principalmente qual é a posição da mediana. E a mediana da Puna tende a ficar acima da Patagônia em praticamente todos os parâmetros. Algumas exceções acontecem, por exemplo, no sulfato, onde a gente tem um caráter muito expressivo na Patagônia, ou no bicarbonato, que também é muito relevante na Patagônia. Mas, quando a gente joga no diagrama de Piper, para ver a classificação das amostras, a gente percebe que tem uma dispersão muito grande, o que torna complicado usar essa abordagem como abordagem principal de análise. A gente também percebe o caráter cloretado sódico na Puna, muito evidente, e o caráter bicarbonatado misto na Patagônia, claro, com um componente cloretado sódico também bem relevante. Partindo para a análise local, as amostras foram divididas de acordo com as 6 regiões que a gente já estava citando até então. Galã, Peinado, Boticuela, Torres del Paine, Paliaique e Toro. Com isso, a gente também percebe a mesma tendência fria para as amostras da Patagônia, mas aqui já começam a haver algumas discrepâncias. Então, por exemplo, quando a gente passa aqui para os cátions, a gente percebe que o cálcio se concentra em Boticuela, em Peinado, mas o galã fica diferente. A gente percebe algumas tendências bem discrepantes das regiões, mesmo em relação à macro-região na qual elas estão inseridas. E a gente percebe fatores interessantes, como, por exemplo, altas concentrações de sódio, de potássio em Paliaique. E, claro, bicarbonato, mais uma vez, muito predominante ali na Patagônia, cloreto com um intervalo muito abrangente em todas as regiões, então valores muito altos, muito baixos, e valores de sulfato muito expressivos na Patagônia, ao ponto de nem ter sido possível representar eles aqui nesse gráfico para não distorcer demais em relação aos outros. A sílica, que também é muito interessante, a gente percebe uma quantidade muito grande de sílica dissolvida no Cerro Galã, mas na Puna como um todo apresenta sílica dissolvida em maior quantidade do que a Patagônia. Então a gente enxerga um certo agrupamento dos dados por localidade, mas ainda há uma dispersão grande, principalmente em Boticuela tem uma dispersão muito relevante, e a dispersão patagônica diz respeito principalmente a Torres del Paine. Então quando a gente passa para análise por ambientes hidrológicos, agora dividindo as amostras entre lagos, nascentes, drenagens, ventes e drenagens de ventes de cada região, macro-região, melhor dizendo, a gente tem esse resultado aqui, que a gente já começa a enxergar comparações entre drenagens de ventes, e de acordo com cada componente geológica. Então a gente percebe que as maiores salinidades estão concentradas nos ambientes vinculados com o vulcanismo, ou hidrotermalismo, nesse caso. A gente também percebe que essa maior salinidade se expressa nos cátions e nos ânions como um todo. Essa salinidade fica concentrada nos ambientes que estão relacionados com o hidrotermalismo, mas também nos lagos. Os lagos aparecem com salinidades muito grandes de uma série de elementos, muitas vezes muito acima do que é encontrado mesmo nos sistemas hidrotermais. Então, a gente, quando joga no diagrama de classificação, percebe não apenas esses fatores absolutos, mas também que, por exemplo, os ventes têm uma assinatura muito diferente quando eles são patagônicos e quando eles estão nos Andes centrais, sendo que os ventes patagônicos apresentam um caráter mais bicarbonatado, com magnésio, algumas vezes também, e os da Puna têm esse mesmo caráter da assinatura macro-regional de cloreto e sódio. E com essas informações, e também com a bibliografia, informações de campo e dados do satélite Terra, a gente pode montar modelos conceituais dessas regiões. Então, por exemplo, baseado no MDE do Cerro Galã, o modelo conceitual do Cerro Galã, com o lago interno a esses escombros vulcânicos, presença de ventes, drenagens, nascentes e, claro, os microbiais descritos. Mesma coisa para o Peinado, em meio ao campo vulcânico poli e monogenético com diferentes composições. Boticuela, com caráter vinculado ao salar de Antofagasta, mas também ao vulcão homônimo, com sistemas que têm tanto o caráter hidrotermal quanto o caráter híbrido. Torres del Paine, que tem
diversos lagos de diferentes dimensões, vinculados também ao caráter glacial e com comportamentos muito diferentes entre cada lago. Paliaic, que são crateras freatomagmáticas de composição alcalina, e Lago Toro, que é um lago muito próximo do contexto costeiro, também dentro do contexto glacial e com salinidade elevada. E, de acordo com tudo isso, nós pudemos também fazer um atlas com os diversos mapas hidroquímicos, a cartografia hidroquímica, que nós utilizamos para fazer as interpretações desse trabalho. Então, ao todo, foram mais de 100 mapas hidroquímicos que foram utilizados, e neles a separação estatística está por percentis. Então, são os mesmos dados, as mesmas conclusões que a gente alcança com os box plots, só que com um refino de informações, que também já podendo incluir aqui os modelos nesse atlas, mas mais do que isso, mais com refino, é possível enxergar onde estão essas concentrações mais altas ou mais baixas. Então, por exemplo, a gente percebe aqui quais lagos contêm essa maior concentração que a gente percebeu pelos box plots. E também, por exemplo, sistemas como de Torres del Paine, em que existem lagos com comportamentos muito diferentes, como é o caso da Laguna Amarga, muito concentrada, e do Lago Sarmiento, em que nós não observamos essas maiores concentrações. Partindo aqui para a parte de interpretações, como eu disse, a gente percebe essa tendência de maiores concentrações de sódio e cloreto na Puna e de bicarbonato na Patagônia. Mas isso a gente também percebe sendo refletido na composição dos ventes desses locais. Então, tanto de sódio e cloreto nos ventes da Puna, quanto de bicarbonato nos ventes da Patagônia. Interessante como o macro-regional se reflete nesses ambientes geológicos. Mas a gente também percebe influências das diferentes composições vulcânicas de cada região dos Andes nas águas superficiais. Então, por exemplo, no Cerro Galã, que é muito rico em sílica, a gente percebe mais sílica dissolvida nas águas e um pH mais ácido. Enquanto em Paliaic, que tem um vulcanismo mais alcalino, a gente também percebe maiores concentrações de álcalis nas águas, sódio, potássio, por exemplo, e pHs mais alcalinos, ou seja, mais altos, né? Inclusive acima de 10. Em locais como Torres del Paine, a gente percebe a influência do hidrotermalismo, porque a gente vê lagos como a Laguna Amarga, que tem evidências hidrotermais, com salinidades muito altas, enquanto lagos como o Sarmiento, que nós pelo menos não identificamos, tem evidências hidrotermais com salinidades muito menores. Isso fica ainda mais evidente em Potirroela, onde nós temos dois sistemas, um híbrido com componente hidrotermal e de água, entre aspas, doce, e outro puramente hidrotermal, em que nós temos não só maiores concentrações no sistema hidrotermal, mas uma tendência rumo a jusante diferente. No sistema hidrotermal, a tendência geral é de precipitação, enquanto do sistema híbrido é de dissolução do material que está na superfície, ou seja, as águas vão ficando cada vez mais enriquecidas. E isso está muito relacionado com as curvas de solubilidade dos sais em função de variações de temperatura. De maneira geral, ignorando as diferentes composições, que claro que isso influencia, os sais têm uma tendência de perder solubilidade em função de diminuições de temperatura. Então faz sentido num sistema como hidrotermal, em que você sai de um sistema mais quente e perde temperatura, que a tendência seja de precipitação. E algo que a gente também percebeu foi que os lagos concentram altíssimas salinidades, e isso está diretamente relacionado tanto com a entrada de fluidos salinos das outras feições, já que é um sistema endorreico, que trazem sais, mas trazem água também. Então, em primeiro momento, você vai aumentar tanto a quantidade de sais quanto a quantidade de água, mas essas são regiões áridas, com déficit hídrico. Então, a água vai embora, mas os sais não. Então, os lagos funcionam como uma sopa, que vão ficando cada vez mais enriquecidos. Em lugares como o Touro, a gente também tem que discutir a influência do ambiente costeiro, que pode enriquecer o lago em cloreto e sódio, mas também na pecuária. Essa é uma região que, em campo, foi identificada a criação de animais, de camelídeos. E também foi identificada a composição rica em nitrato. Então, as fezes desses animais podem estar diretamente relacionadas com essas maiores concentrações. Esses são os camelídeos que eu citei no caso. E os microbiais também é interessante, porque analisando essas águas superficiais, a gente identifica que eles são resilientes em diferentes composições de água, tanto como no Cerro Galã, rico em sílica, quanto em Sarmiento, rico em bicarbonato. Então, será que não é uma diferença biológica deles? Partindo aqui para as conclusões, nós percebemos que a Puna e a Patagônia estão numa dinâmica de semelhanças e particularidades. Então, para entender todo esse escopo, você precisa sempre ter uma abordagem multi-escala. Nós percebemos também a importância do vulcanismo e hidrotermalismo na composição das águas superficiais desses locais. É impossível deixar isso de lado, essa componente de lado, se você quiser entender a hidroquímica desses locais. Ainda, a importância do componente salino desses lagos, eles como receptáculo desses sais que vêm de diversas fontes geológicas diferentes. E, relacionado com isso, a resiliência variada que os microbiais desses locais têm, que aguentam cenários tanto mais ácidos, mais alcalinos e com composições iônicas tão diferentes. Por fim,
Como recomendações, eu dou um aumento do número amostral e também um aumento do número de parâmetros analisados, tanto para dar uma maior robustez estatística, quanto para poderem ser feitas novas interpretações. Além disso, uma caracterização de detalhe do déficit hídrico de cada uma dessas regiões poderia gerar modelos climáticos de detalhe que poderiam ser fundamentais para interpretações mais robustas. Aqui, algumas referências que eu utilizei no trabalho, incluindo artigos, livros